Deus então chama Abraão e diz: Abraão, não temas, porque eu estou contigo e eu sou o teu grandíssimo galardão. Mas Abraão olha para Deus e a pergunta dele é: eu quero saber da promessa. O Senhor prometeu, o Senhor disse que iria fazer, e eu vejo o tempo passando, muitas coisas acontecendo, e a tua promessa não se torna realidade. Mas a Bíblia diz que no capítulo 16 do livro do Gênesis, quando Abraão completou 86 anos de idade. Abraão completou 86 anos de idade, 86 anos de idade. Então, quando Deus prometeu, ele tinha 75, e agora ele já estava com 86. Eram 11 anos aguardando Deus cumprir uma promessa. Não eram 11 dias, não eram 11 meses, eram 11 anos que ele estava aguardando Deus cumprir uma promessa. A Bíblia mostra que um dia Abraão acorda cansado, cabisbaixo, preocupado. Abraão dá uma olhada para o seu corpo e ele percebe que com o passar dos anos o seu corpo já não era mais o mesmo. Abraão olha para a sua esposa e percebe que Sara também não é mais a mesma, e o tempo havia passado e Deus não cumprir a promessa. Sara dá uma olhada para Abraão e diz para ele assim: meu velho, é o seguinte, eu tenho um plano que é muito mais rápido do que o plano de Deus. Abraão olha e diz: minha velha, que plano é esse? E ela diz o seguinte: olha, nós temos uma empregada chamada Agar, nós temos uma escrava, então você vai ter um filho com ela e vai passar a considerar esse filho como sendo filho da promessa, e esqueça dessa ideia de que Deus vai fazer. Quem está ligado comigo, balança a mão assim para me ver, balança. Eu estou vendo o crente dormindo na vigília, não é normal. Sacode ele aí, diga: quem tem sono dorme em casa, rapaz. Diga para ele, não balance devagar não, sacode ele assim, ó, e diga: quem tem sono dorme em casa, quem veio para ficar acordado e dar rajada de glória esta madrugada, isso, que bonito. Então eles combinam o seguinte: olha, nós vamos então fazer isso. E Abraão pega a sua escrava, pelo nome de Agar, e tem um filho com ela. Quando Abraão tem um filho com Agar, ele abre mão da promessa de Deus, ele abre mão daquilo que Deus havia lhe falado. E pastor, e como fica Deus na história? Quer dizer que Abraão abre mão da promessa. Abraão tem um filho com Agar, e Deus ficou de camarote, simplesmente assistindo todas as atitudes tolas de Abraão? Não. Quando nós lemos o capítulo 16 e o verso 16, a Bíblia mostra que quando Abraão cometeu esse ato, ele tinha 86 anos de idade, 86. Porém, quando você lê um verso à frente, no capítulo 17 e o verso 1, a Bíblia mostra o mesmo Abraão já com 99 anos de idade. Pastor, o que é isto? Entre o capítulo 16 e o verso 16 para o capítulo 17, o verso 1, há um intervalo e um espaço de 13 anos. Pastor, o que era esses 13 anos? Quem quer saber, diga eu. O que eram esses 13 anos? Foram exatamente 13 anos que
Deus ficou em silêncio, sem conversar com Abraão. Imagine o que é vir na vigília todas as sextas-feiras e Deus não lhe falar uma palavra. Imagine o que é ir para a igreja todos os domingos, na escola bíblica dominical, no culto à noite, termina o culto e Deus não te fala nada. Imagine o que é passar 13 viradas de ano, comemorar 13 Natal, e aí Deus não falar nada com você. Abraão experimentou o silêncio de Deus. Ei, se tem coisa que machuca, o silêncio de Deus. É quando você vem para a vigília esperando Deus te falar e Deus não diz nada. É quando você sobe o monte, desce o vale, põe o joelho no chão, põe a face no pó e Deus não te fala nada. Abraão experimentou o silêncio, mas o silêncio de Deus na vida de Abraão falava com ele palavras que somente ele era capaz de escutar. O que o silêncio dizia? O silêncio de Deus na vida de Abraão dizia o seguinte: Abraão, eu não gosto quando você é precipitado e não sabe aguardar o meu tempo. Abraão, eu não gosto quando você não tem paciência para entender que quem promete sou eu, quem cumpre sou eu, no dia que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, quando eu determino. O silêncio de Deus na vida de Abraão dizia para Abraão o seguinte: Abraão, eu não gosto quando a precipitação e a ansiedade fala mais alto que a fé. Então você abre mão da minha promessa e busca subterfúgios. Mas a Bíblia diz no capítulo 17 que quando passa-se 13 anos, Deus volta a falar com Abraão novamente. E no capítulo de número 21 do livro do Gênesis, quando Abraão já tinha 100 anos, foram 25 anos de espera. A Bíblia diz no capítulo 21 e o verso 1 do livro do Gênesis que cumpriu-se o tempo determinado por Deus, e Sara deu luz a um filho e chamou seu nome Isaque. Glória a Deus, que história bonita. O que eu aprendo nessa história é uma lição magnífica. Redobre atenção, escute, porque Deus trouxe algumas pessoas esta madrugada somente para ouvir isso. Eu aprendo que Deus, Ele não desiste de nós. Quando Abraão teve um filho com Agar, Deus poderia ter olhado para ele e dito: Abraão, como você não foi fiel à espera e ao meu tempo, eu abro mão da promessa que eu fiz. Deus poderia ter dito: Abraão, eu prometi, mas você pecou. Eu me mantive fiel, mas você não foi fiel. Abraão errou, Abraão falhou, mas Deus não desistiu da vida de Abraão. Ei, eu não te conheço esta madrugada, mas eu sei que tem crente que veio aqui da zona leste, outros vieram da zona sul, outros da zona oeste, outros da zona norte, outros do interior de São Paulo, outros vieram de outros estados. Eu não te conheço, mas eu tenho uma boa mensagem para você essa madrugada. Sabe qual é? É que o Deus que não desistiu da vida de Abraão, o Deus que não desistiu da vida de Sara, esta madrugada Ele está dizendo: filho, não interessa quem você é e aonde você mora, eu não abro mão da tua vida. Eu não desisti de você, eu não desisti da tua casa, eu não desisti da tua família, eu não desisti do teu ministério. Se tem pentecostal que acredita, solte o teu grito aí e dá um brado de glória. Isso, coloque a mão no ombro de alguém aí e diga: Deus não desistiu de você. Deus, o rabaga xéria, ela mante kamenekobadaraba, erekelemenekastekelécia. Se tem pentecostal, dá um brado de glória a Deus aí, de glória. Deus não desiste. Agora me olhe, Deus não desiste de nós, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós o decepcionamos, mesmo quando nós caímos. Deus
Deus não desiste de nós. A igreja desiste, a família desiste, a esposa desiste do esposo, o esposo desiste da esposa, o pai desiste do filho, o filho desiste do pai. Agora Deus não desiste de nós. Quem não se lembra na Bíblia, vários exemplos que nós temos. Exemplos de quem, pastor? Exemplos de um homem chamado Moisés. Moisés, no início do seu ministério, da sua vida, ele cometeu um homicídio, ocultou o cadáver, fugiu do Egito. Quando Moisés um dia está andando lá em Midian, pelo deserto com as ovelhas, Deus aparece no pé do monte, chama ele da sarça e diz: Moisés, o Egito desistiu de você, os seus compatriotas também, mas eu desci na terra para dizer: eu não desisti de você, o meu projeto está de pé, aquilo que eu te chamei para fazer vai acontecer. Quem não se lembra na Bíblia de um homem chamado Sansão? Sansão errou. Somente no capítulo 16 do livro de Juízes, Sansão comete 2 pecados de desvio sexual. Sansão erra